Olha só. Toda vez que a reação é de oxirredução, tem duas coisas extremamente importantes. A reação necessariamente envolve transferência de elétrons e ela envolve variação de NOx. Ou seja, o NOx é a maneira pela qual eu consigo identificar se eu tenho transferência de elétrons. Por isso que eu preciso saber calcular o NOx. Porque quando eu encontro o NOx, eu consigo entender se a reação química envolve ou não transferência de elétrons. Toma cuidado! Muitas reações químicas são de oxirredução, mas muitas também não são. Ou seja, não é exceção não ser de oxirredução. E também não é regra ser de oxirredução. Combinado? Bom, ali eu escrevi atenção, olha só. Eu vou pegar duas reações químicas. A decomposição do carbonato de cálcio. Imagine que você estivesse na prova e ele perguntasse para você, essa reação é de oxirredução? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o NOx. O cálcio é 2, o oxigênio é 2-, o carbono é 4. O cálcio é 2, o oxigênio é 2-. O oxigênio é 2-, mas eu tenho 2, então aqui é 4. Quando eu olho para cada átomo no reagente e para cada átomo do mesmo elemento no produto, algum desses átomos teve o seu NOx alterado? Não. Então é uma reação química, mas ela só não é de oxirredução. Beleza? Vamos escolher um segundo exemplo. Vamos imaginar que eu tivesse essa reação. Dá uma olhada. SO3 mais água, H2, SO4. A gente já escreveu essa reação, a gente já falou dela, da chuva ácida, ou seja, ela é super importante. Será que ela é de oxirredução? Vamos ver? O oxigênio vale 2-, eu tenho 3, 6 cargas negativas, 6 cargas positivas. O oxigênio é 2-, o hidrogênio vale 1. O oxigênio é 2-, o hidrogênio vale 1, eu tenho 2 cargas positivas, eu tenho 8 cargas negativas, aqui é 6 e aqui é 6. Algum elemento teve a sua carga alterada? Não. Então, essas duas reações, elas não envolvem transferência de elétrons. Elas não são de oxirredução, beleza? Agora, olha essa. De cara, já vou te dar uma dica. E eu fiz isso de propósito. Essa reação, ela não está balanceada. E vamos ser sinceros, balancear é super fácil, ó. 2 cloros, 2 hidrogênios, é só colocar um 2 aqui. Mas eu não quero colocar o coeficiente. Sabe por quê? Porque eu quero que você perceba que o NOx não depende do coeficiente estequiométrico. Ou seja, quando a reação não está balanceada, isso não me atrapalha para encontrar o NOx. Como é que eu sei se a reação é de oxirredução ou não? Tem que ter variação de NOx, mas agora eu vou te dar uma dica. Toda reação que tem substância simples, certeza que ela é de oxirredução. Aqui é 0, aqui é 2. Aqui é 1 e aqui é 0. Então a primeira pergunta é, houve variação de NOx? E a resposta é sim, houve. Se houve variação de NOx, então a reação ela é de oxirredução. Ela envolve transferência de elétrons. De cara, vamos lembrar, quando isso acontece, eu tenho dois fenômenos. Um que se chama oxidação e um que se chama redução.
Esses fenômenos, eles estão necessariamente conectados. Ou seja, alguém reduz, alguém oxida, alguém reduz. Então esses fenômenos jamais vão existir isolados. Tem um, tem que ter o outro também. Vamos à dica. Vamos colocar uma flechinha. Olha o sentido da flechinha. Os elétrons vão sempre de quem oxida para quem reduz. Isso já vai te ajudar em eletroquímica. A oxidação caracteriza perda de elétron. Sempre. E a redução caracteriza ganho de elétron. Sempre. E os elétrons estão indo de onde para onde? Sempre de quem está perdendo para quem está ganhando. E quem vai mostrar para mim quem está perdendo e quem está ganhando é o NOx. Na oxidação, eu sempre vou ter aumento do NOx. Então, quando você estiver na prova escrita, por que fulano oxidou? Porque o NOx do fulano aumentou. Sempre. E a redução, ela se caracteriza pela diminuição no NOx. Então, quando você escreve fulano reduziu porque o NOx diminuiu, tá tudo certo. Aí, eu queria uma coisa super importante. Como eu te disse, esses fenômenos estão interligados. Alguém oxida, alguém reduz. Alguém reduz, alguém oxida. Então, quando eu digo que ele oxida, ele é o responsável pela redução do outro. Então, quem oxida, você gosta de chamar de agente redutor. Se na prova você escrever apenas redutor, não tem problema. Eu gosto, na verdade, de falar redutor. Mas falar redutor ou agente redutor, tá tudo certo. Quem reduz é responsável pela oxidação do outro. E aí ele é chamado de agente oxidante. Novamente, se você quiser, eu posso falar apenas oxidante. Agora eu tenho uma baita dica para te dar. Sempre que a gente for procurar o oxidante e o redutor, sempre no reagente, nunca no produto. Pronto. Isso já é o suficiente para a gente bater o olho e enxergar quem oxida, quem reduz, quem é oxidante, quem é redutor. E olha, só isso já me ajuda um montão. Vou fazer o seguinte, vou apagar tudo, vou escrever essa equação de novo, vou escrever mais umas 2, 3 equações, e aí a gente vai achar quem oxida, quem reduz, quem é oxidante, quem é redutor. Maravilha? Aí a gente faz uns 2 exercícios e a gente já vai para o caminho do balanceamento. Vamos lá. Olha só. Primeiro lugar, o NOx. Lembra? 0, 1, 2 e 0. Como é que a gente combinou? Olha para o zinco. O que acontece com ele? Ele está oxidando. Por que ele está oxidando? Porque o NOx dele está aumentando. Como o zinco está oxidando, eu vou chamar o zinco de redutor. Lembra? Se você quiser, você pode falar agente redutor. Tá tudo certo. Agora, olha o hidrogênio. O hidrogênio reduz. Por que o hidrogênio reduz? Porque o NOx do hidrogênio diminui. Entretanto, agora eu quero que você preste atenção em mim. A química diz
que o ácido clorídrico é o oxidante? Por que o oxidante é o ácido? Porque, por definição, o oxidante é sempre a substância química. Combinado? É que aqui eu tenho uma coincidência. Por quê? Porque a substância zinco é uma substância simples. Beleza? Agora vamos olhar a reação de baixo. Veja que essa reação é grande, ó, nem coube aqui. Aqui é 7 e aqui é 2. Pronto, já mudou. Aqui é -1 e aqui é 0. Observe que eu só estou interessado em quem está mudando. O manganês, ele reduz, porque o NOx dele está diminuindo. Mas como a gente acabou de combinar o KMNO4, porque por definição é a substância química, esse cara se chama permanganato de potássio, ele é o oxidante. Olha só que a reação ela não está balanceada. Isso está me atrapalhando em alguma coisa? Nada. Então vamos combinar uma coisa? Enem, primeira fase da FUVEST, Unicamp, não importa a prova. Eu não preciso balancear para descobrir quem oxida, quem reduz. E não preciso balancear para encontrar o NOx. Por favor. Então não vamos arrumar problema onde não tem. A gente só vai se preocupar em balancear quando for necessário. Por outro lado, o cloro, ele oxida. E não vai esquecer aquilo que a gente combinou. Oxidou, NOx aumentou, perdeu elétron. Reduziu, NOx diminuiu, ganhou elétron. Entretanto, o ácido clorídrico, agora ele é o redutor. Você viu que legal? Na reação de cima, o ácido clorídrico foi oxidante. Na reação de baixo, ele é redutor. O que significa isso? Que tudo é relativo. Que numa reação uma substância pode ser uma coisa e na outra ela pode ser outra coisa. Essa é uma reação super importante. É a decomposição da água oxigenada. Lembra que a gente combinou que em peróxido o oxigênio é -1? Aqui é -2 e aqui é 0. Aqui eu tenho um caso que a gente pode chamar de especial. Olha para o oxigênio. O NOx do oxigênio está tanto diminuindo como está aumentando. Quer dizer que o danado do oxigênio está tanto reduzindo como oxidando. Vamos arrumar um nome fácil? Isso é uma auto-oxirredução. Quando é que eu vou ter uma auto-oxirredução? Quando o mesmo elemento, ao mesmo tempo, reduz e oxida. E neste caso, a água oxigenada, ela é redutor e ela é oxidante. Combinado? Então, quando é que eu vou ter uma auto-oxirredução? Sempre que ao mesmo tempo o elemento reduzir e oxidar. Na reação de baixo, essa aqui, eu tenho uma coisa super legal. Eu tenho uma equação que está mexendo com o íon. Ou seja, a equação é iônica. Aqui o NOx é 4, aqui o NOx é 6, aqui o NOx é 7 e aqui o NOx é 2. Houve mudança de NOx? Houve. Então a reação de novo ela é de oxirredução. Vamos lembrar que quando eu quero saber quem é oxidante, quem é redutor, eu estou olhando só no reagente. Então vamos lá.
O que eu estou enxergando? Que o enxofre oxida o SO2 é redutor. Combinado? Eu estou enxergando que o manganês reduz. Estamos de acordo? Então, o MnO4 menos é o oxidante. Pronto. Para uma primeira fase, eu diria para você que o que eu fiz aqui é suficiente para você se virar. Beleza? O NOx é fundamental aqui. Agora a gente vai fazer aí uns 2 exercícios para a gente treinar um pouquinho, mas eu vou gravar um outro vídeo, pelo menos te dando 2 exemplos de balanceamento, só para eu ficar tranquilo e para você também ficar tranquilo. Combinado? Mas lembra, quando a gente pensa em balanceamento é mais para prova específica ou mesmo numa segunda fase. Combinado? Vamos lá.